Olá, gente, tudo bem? Aqui é a pastora Gláucia de novo e a gente continua no nosso curso Leitura e Produção de Texto. E hoje a gente vai falar uma coisa hiper importante. Nós vamos falar sobre o resumo. O resumo é uma arma fundamental que todo aluno, todo estudante, todo leitor, todo escritor, todo comunicador deve dominar, deve saber realizar essa tarefa com êxito, porque isso vai facilitar demais tudo que você lê e tudo que você vai precisar escrever também. Na nossa vida acadêmica, muitas vezes os professores vão pedir essa tarefa para a gente: resumo do texto tal, resumo do livro tal, resumo do artigo tal. Então é necessário você saber quais as ferramentas que você usa para fazer um resumo. Às vezes a gente quer dar opinião no texto quando o professor pede para a gente resumir. Não é para você dar a sua opinião. Eu já passei experiência de ler textos que eu tinha assim, um pensamento absolutamente contrário ao autor que estava sendo oferecido para a leitura do trabalho, mas ali não é hora de você colocar a sua opinião, discutir a matéria, discutir o assunto ou contra-argumentar. O resumo ele existe exatamente para você descobrir o que aquele autor está falando sobre o tema proposto e comunicar a síntese, né, o essencial daquilo que ele escreveu, ok? Então a gente já vai começar a falar um pouco nessa aula de número 5 sobre o resumo, mas antes eu quero ler um texto para não perder o hábito aqui com vocês. Esse texto é um texto assim muito desconecto, né, num primeiro momento. E a gente lembra muito do período surrealista, que as coisas pareciam bem desconectadas, né? E esse texto você vai ver que a desconexão também tem conexão demais com a realidade, com o tempo que se vive. Então, só para a gente poder fazer um tipo de leitura também diferenciado, a gente está procurando em cada aula trazer um tipo de texto diferente de leitura, seja narrativo ou descritivo, ou enfim. Dessa vez é um poema de um autor desconhecido, ok? Então o tema é a fragmentação e esmaecimento do óbvio. Meia-noite. O sol brilhava no horizonte, a lua vem surgindo quadrada como um pandeiro. Os elefantes pulam de galho em galho, enquanto as vacas em alto mar pastam na imensa relva seca do oceano. Enquanto isso, atrás de uma ramagem sem folhas, um cego analfabeto, à luz de um candeeiro apagado, lia um jornal sem letras, de cabeça para baixo, para o surdo ouvir. Pertinho dali, a 200 quilômetros de distância, um homem careca, nu, com a mão no bolso, penteava sua linda cabeleira com um pente sem dente. Ao lado dele, um surdo mudo, sentado em pé, em uma pedra de madeira feita de barro, dizia: a vida é como uma canoa furada, que navega de cabeça para baixo nas ondas de um poço sem água. O cego, ouvindo isso, concordando sem concordar, respondeu calado: o mundo é uma bola quadrada que gira parada a toda velocidade. Ao mesmo tempo, os passarinhos mugiam enquanto comiam as sementes de grama que nascia no asfalto. Enquanto isso, à sua direita, do lado esquerdo, um jacaré voava nadando lentamente em alta velocidade. Do outro lado da cidade, em um bosque sem árvores, um elefante descansava calmamente apavorado debaixo da sombra de uma couve-flor sem folhas. Um menino ancião, sentado numa pedra redonda, quadrada, com 5 quinas, dizia calado: os 4 profetas do Antigo Testamento são 3, Isaías e Jeremias. Dormindo acordado, um mudo sentado em pé, numa pedra de madeira, calado, sem pronunciar uma só palavra, dizia: o surdo ouviu o mudo dizer
que o cego viu o aleijado correr. E eu, ao apreciar tudo isso, fui para casa rapidamente caminhando parado, entrei pela porta da frente que ficava nos fundos, levantei a cabeça e, cabisbaixo, carreguei a minha própria conclusão. Eu prefiro perder a vida do que morrer um dia. Então, esse texto de um autor desconhecido, que fala sobre a fragmentação e esmaecimento do óbvio. Mostra que muitas vezes a realidade se apresenta absolutamente sem conexão, sem lógica, sem obviedade, ok? Então vamos agora para o assunto da nossa aula, que é resumo. Como eu já havia iniciado aqui o tema, o resumo é a redução de um texto. Então você precisa diminuí-lo, mantendo, obviamente, as suas ideias principais, sem comentários, sem julgamento, sem opinião, sem debate. O resumo, como reconstrução de um percurso de texto, não pode acrescentar novas ideias àquilo que o autor já colocou. Trata-se tão somente de uma síntese, uma compactação daquilo que está escrito e não uma crítica. Quando um professor pede para você fazer a crítica de um texto, ele quer saber qual a sua opinião, por que você concorda, por que você discorda, o que você acrescenta daquele tema, enfim. É um parecer seu, né? Não só da sua ideia, mas daquilo que você sabe sobre o tema. Não é o caso do resumo. O resumo não vai ter um comentário, não vai permitir discussão, não vai permitir ampliação do tema. Eu lembro quando eu era lá do ensino fundamental 1 ainda, né? Que professores, quando começaram a pedir, ensinar a gente a fazer resumo, e às vezes meu resumo ficava maior do que o texto, porque eu acho que eu queria explicar ao invés de sintetizar. Então não cometa esse erro, né? Não faça isso. Resumir um texto significa considerar a sua estrutura essencial, sem perder de vista 3 coisas. Então preste atenção na dica que eu vou te dar agora. Primeiro, observe a parte essencial do texto. Em geral, o próprio tema, o título, vai dar a dica daquilo que o autor está se propondo a falar. Segundo, perceba que o autor escreve com uma progressão do seu pensamento. Então, é crescente, é contínuo e é interligado, que é o terceiro ponto. Existe uma correlação entre as partes. Então, cada parágrafo, ele vai dando uma ideia central. Observe qual é a ideia central de cada uma dessas partes. Então, primeiro, observe a parte essencial. Segundo, veja que o autor faz uma progressão da ideia do que ele está abordando. E terceiro, observe a correlação entre cada parágrafo que ele está escrevendo. A segunda coisa que eu quero te dizer é que existem vários tipos de resumo, de acordo com cada tipo de texto. Cada tipo de texto vai pedir para você olhar com atenção cada tipo de resumo. A vida não é assim? Cada coisa você tem que ter um olhar especial para cada coisa que você vai fazer. O texto também. Os textos não são todos iguais. Se a gente fosse comparar a comida tem uma variedade incrível de comida. Para cada tipo de comida você vai preparar de um jeito, você vai comer de um jeito, você vai usar talheres de um jeito, você vai usar vasilhas de um jeito, pratos de um jeito, não é? Por exemplo, você não vai comer sopa de garfo. E quando você for comer peixe, se tiver espinhas, você vai ter que ter uma atenção dobrada para comer aquele prato. Não é a mesma coisa que comer um purê de batata. Então, da mesma maneira, quando você se depara com um texto, você tem que observar que tipo de prato é aquele, que tipo de texto o autor está te servindo naquela hora, né? Então, é um texto narrativo, ele está contando uma coisa. Se ele está contando uma coisa, você vai ter que prestar atenção naquilo que está acontecendo, na sequência dos fatos. Então, se você está, por exemplo, lendo
vamos supor que você esteja lendo um texto, uma matéria policial. Vai estar narrando ali um tumulto, um crime. Existe uma sequência de elementos importantes para você chegar à conclusão do final daquele assunto, né? Então, se está narrando um acontecimento, você precisa prestar atenção nas sequências daqueles fatos que estão sendo apontados. Se o texto é descritivo, está contando sobre alguma coisa, descrevendo alguma coisa. Então, quais são os aspectos que você deve se deter? Nos aspectos visuais e espaciais, ou seja, na localização. Então, isso é muito comum nos livros de romance, né? Quando eles vão descrevendo quando a pessoa entra, ou até também de suspense também, eles gostam muito de detalhes, né? Então, que tipo de roupa a pessoa está vestindo, onde está, qual é o ambiente, o que significa aquele ambiente. Então, você vai observando como estavam as feições, tudo isso, todos esses detalhes vão te dizer alguma coisa. E aí, daqui a pouco eu vou te dar outra dica. Não é para você copiar tudo da mesma maneira, senão não é resumo. Mas é para você observar e depois compilar, juntar aquilo ali. Ok? Então, você vai ficar mais fácil de você conseguir fazer o seu resumo. Existe também o outro tipo de texto, dissertativo. O que é o texto dissertativo? É quando o autor vai construir as suas ideias sobre algum tema. Então, vamos supor que ele vai falar sobre o arrebatamento, né? É um texto sobre o arrebatamento. Ele vai ali falar gradativamente a construção da sua ideia, de como vai se dar a grande tribulação, a igreja, os sinais, o que acontece. Existe uma sequência que ele vai trabalhando também. Então, você precisa prestar atenção em como o autor organiza a sua ideia. Muitas vezes, os autores, para facilitar a sua comunicação, eles dividem o texto ou subdividem o texto em subtítulos. Tem o título grandão da matéria, do assunto que ele está tratando, e dentro do texto ele vai subdividindo, né? Ou botando letra A, letra B, ou número 1, número 2. Você já sabe que então ali tem uma ideia. No número 2, ali vai ter outra ideia. No número 3, vai ter outra ideia. E na hora do resumo, você precisa registrar a ideia de cada um daqueles subtítulos que o autor dividiu o seu texto, ok? Então, existem 3 regras gerais para você resumir. Olha, essas 3 dicas são muito simples e eu creio que vai te facilitar bastante. A primeira regra se chama a regra do apagamento. O que seria isso? É quando você pega aquilo que é básico, você pega as proposições básicas e o restante do texto você apaga. Você identifica o que é básico, elementar. Sem essa informação não podemos saber o que o autor quer dizer. E o restante é descartável para essa proposta do resumo. Não que as outras coisas não sejam importantes, mas elas são secundárias, elas são complementares e não essenciais, ok? Para que se tenha a ideia real do que o autor está comunicando. Então, até separei aqui alguns exemplos bem simplesinhos. Se nós pudéssemos dizer, os meninos inquietos quebravam os vidros foscos da escola. Isso é uma frase. Como eu resumiria? Os meninos quebraram os vidros da escola. Então, que eles eram inquietos e que os vidros eram foscos é uma informação secundária. Se essa informação não tivesse para mim, eu entenderia que aqueles meninos eram levados e que fizeram uma grande bobagem quebrando os vidros da escola, né? Se eu também disser que o médico era muito competente, ele curava os pacientes, e eu for resumir,
eu simplesmente posso dizer o médico era competente. Se ele era competente, ele vai curar os pacientes no sentido de oferecer ali um tratamento, né, adequado para que os pacientes saiam do quadro clínico que eles estão. A segunda regra que nós temos é a regra da generalização. O que é isso? Regra da generalização. É você substituir uma série de palavras ou de ideias com uma palavra, com duas palavras, com uma pequenina frase, onde as pessoas vão compreender completamente o que você está dizendo. Então, por exemplo, se eu disser, eu fui à feira e comprei abacaxi, maçã, melão e mamão. Como eu resumiria? Eu fui à feira e comprei frutas, né? Então, eu já estaria resumindo tudo que eu falei. Se eu colocar, a minha mãe gosta de cachorros, gatos, passarinhos, e aí, sei lá, outros animais, tartaruga. E como que eu vou resumir? Minha mãe gosta de animais. Então, você pega uma série de palavras e elas agrupadas, elas podem ser substituídas por uma única palavra. Na primeira frase, frutas. Na segunda frase, animais, ok? Então, você também pode fazer esse tipo. E a terceira regra para o resumo, para facilitar, é a regra da construção. Ai, mas o que será que é isso? Regra da construção. É que a partir dessa regra, você pode substituir uma sequência de proposições, expressas ou pressupostas, por uma proposição que seja inferida, ou seja, compreendida delas, através da associação desse significado. E esse negócio ficou meio esquisito, ficou meio complicado. Ficou não, vou te dar um exemplo facílimo. Olha, Ana pegou as bagagens, saiu de casa, tomou um táxi, chegou à estação, comprou um bilhete, esperou o trem e entrou. Como você resume isso tudo? Ana viajou. Apesar de ser uma sequência de acontecimentos, toda essa sequência de acontecimentos que o autor está colocando se resume numa ação que a Ana está fazendo, que é o quê? Viajar, né? Está se preparando, tá fazendo o ato da viagem, as várias etapas do ato viajar. Então, eu simplesmente digo, Ana viajou. Ela já entrou no trem, já foi embora, né? Então, isso também é a regra da construção. Você pega a ideia de tudo aquilo que está falando e você concentra em uma palavra ou em uma frase que vai ter todo o significado tal qual se tivesse lido todas as etapas daquele texto, ok? Então, imagina, voltando à questão da culinária, né? Imagina alguém descrevendo alguém fazendo um prato de comida, um chefe fazendo um prato de comida, né? Com todos os detalhamentos e etapas, né? No final, como é que você resume? O chefe tal cozinhou o prato tal, com sucesso. Ó, ainda botei até o sucesso que nem precisava, né? O chefe tal fez o prato tal. Pronto. Não precisa dizer que comprou a cebola, que picou a cebola. Não precisa. É o resumo, ok? Bom, então nós vimos aqui, nesse momento, sobre o resumo. Isso é matéria da nossa avaliação, tá bom, gente? Então, que nós precisamos ver as partes essenciais do texto, a progressão da ideia do autor e a relação entre um parágrafo e outro, entre uma ideia e outra. Precisamos prestar atenção qual é o tipo do texto que nós estamos trabalhando, textos narrativos, textos descritivos, textos dissertativos. Vamos observar, cada um vai exigir que a gente olhe para ele de uma maneira especial. As três regras, a regra do apagamento, regra da generalização e regra da construção. E agora eu vou falar rapidamente para vocês sobre a técnica de sublinhar. Se você tem um texto para resumir, seja longo ou seja menor, especialmente se for longo, não adianta você ler e depois você querer resumir, que você não vai ter memória para lembrar de tudo que você leu.
Então, vamos supor que você tenha um capítulo para resumir, né? O capítulo de um livro. Você vai pegar e você vai começar uma técnica, uma das mais eficientes para resumo, que é sublinhar. Depois nós vamos ver sobre outras técnicas, né, dos nossos esquemas de resumo, enfim, mas a técnica de sublinhar. Como é essa técnica de sublinhar? Nessa técnica consiste em marcar, sublinhar aquilo que é mais importante do texto. Você está lendo, você está identificando com o lápis. Agora um detalhe, né? Se esse material não é seu, fica complicado de você marcar um livro que está emprestado ou de uma biblioteca. Você não pode fazer isso. Então, o ideal é que você ou tire cópia ou tenha o seu próprio material para que você tenha essa flexibilidade, essa liberdade. Se você vai fazer no computador, no tablet ou no celular, garanta que você tenha uma ferramenta numa dessas maneiras para você conseguir marcar o seu texto, interferir, editar, né? Interferir nesse texto, tá bom? Para que você possa ao longo da leitura já ir fazendo a sua marcação do texto, sublinhando, tá bom? Isso vai te facilitar demais, demais. Mas não sublinha tudo, que senão não adianta sublinhar, né? Preste atenção naquela primeira etapa que eu te falei, do apagamento, da generalização, da construção, e você pega a ideia principal de cada parágrafo, tá bom? Então, como é que você faz? Como é que você faz para saber se está sublinhando aquilo que deve ou aquilo que não deve? É possível que no começo até você ainda erre um pouco, se confunda um pouco. Existe uma coisa que a gente quase não usa mais, que é lápis e borracha, né? Mas você, como estudante, é bom que você tenha seu lápis, sua borracha e use. Estudantes precisam usar esse tipo de material, marcador de texto. Marcador de texto, você tem que ter cuidado com o tipo de folha que você está lendo, porque se você marca com marcador de texto, vai manchar o livro, a página do livro, e às vezes até quando a gente fecha, se o marcador está com muita tinta, até a página anterior ele acaba sujando também. Então, eu recomendo o lápis e a borracha para você fazer a marcação, tá? Como é que você vai desenvolver essa técnica de sublinhar? Primeiro, o ideal é que você leia o texto uma vez, especialmente se você não sabe nada daquele assunto, está voando. Leia o texto uma vez, marque as palavras que você não conhece, veja no dicionário, dê um Google naquela palavra, coloca uma setinha ali, coloca o sinônimo, coloca o que significa aquela palavra. E depois, então, você pode vir marcando o texto. Mas eu sei que a realidade de muitas pessoas é que não há tempo de fazer 2 ou 3 leituras de um único texto para fazer o trabalho. Até porque, geralmente, quando a gente é estudante, a gente está fazendo várias matérias ao mesmo tempo e muitos professores passam muitas tarefas ao mesmo tempo, né? Às vezes a gente ainda tem que conciliar com a família ou com o trabalho secular. Não tem problema. Então, o que você tem que fazer então? Se você não tem tempo de fazer uma leitura prévia, uma leitura anterior, antes de começar a sua marcação, você vai ter que fazer então com maior atenção, maior cuidado, num ritmo um pouco mais lento, para você ir absorvendo os detalhes daquilo que você precisa, ok? Então, depois que você vai lendo devagar, vai identificando, sublinhando as ideias principais. Surgiu uma palavra que você não conhece? Envolve aquela palavra, dá um Google na hora e já coloca uma setinha assim, ó, para fora do parágrafo e coloca ali o sinônimo daquela palavra que você não conhece. Não adianta você ler um texto cheio de palavras que você não conhece, que você não vai entender realmente o que o autor está falando. Tá? Ou vai perder, talvez, algo importante que ele esteja dizendo. Especialmente, muitas palavras na área da teologia, da filosofia, enfim,
da própria questão de dogmas, talvez tenham palavras que a gente não esteja muito familiarizado. Então, na matéria que você tiver, você... Enfim, cada ciência tem o seu arcabouço de termos, de palavras, de expressões, né? Então, dá um Google, é tão rapidinho, a gente faz isso facilmente, tá bom? E aí você vai sublinhando as principais ideias, vai sublinhando as palavras-chave, as informações mais significativas. Depois que você marcou tudo, aí você vai passar, os trabalhos são digitados, né? Quase que 100%, é como os professores pedem. Alguns pedem para escrever, mas a maioria você tem que digitar. Se você já está dentro do computador, seu texto, e você marcou, grifou de amarelo, ou sublinhou, conseguiu sublinhar, ou botou a letra de outra cor, né? Uma maneira também de você fazer, e você tem como recortar daquilo ali, você então passa para o Word e aí você vai modelando esse texto. Caso contrário, você tem já o teu texto sublinhado, você vai ler as partes sublinhadas de cada parágrafo que você fez. Às vezes num parágrafo você tem um pedacinho de uma frase, depois passa metade da frase, lá no final da frase tem outro pedacinho, às vezes no começo e no final, né? Então você começa a ver, isso aqui que está sublinhado tem lógica, tem nexo. Às vezes você vai precisar mudar o tempo verbal ou uma preposição, colocar um artigo, e aí você vai organizando esse seu resumo. E vai escrevendo o seu texto a partir daquilo que foi sublinhado, tá bom? Então, sublinhar é uma das coisas mais importantes que a gente pode ter dentro de fazer o resumo. Sublinhar é a grande dica que a gente tem. Vamos aprender, mas não é sublinhar tudo. Às vezes a gente acha tudo bonito, tudo importante. Calma. Isso tudo bonito tem aquilo que é essencial. E é isso que você vai sublinhar, tá bom? Gente, eu tinha ficado também de dar um pedacinho aqui sobre coerência textual, mas eu vou dar em outra ocasião. Vou parar a aula por aqui para a gente ficar só com esse assunto do nosso resumo, tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido. Eu procurei falar de uma maneira bem acessível para que a gente possa aproveitar bastante essa nossa vida de acadêmico que não acaba quando o curso acaba. Você vai descobrir que na sua vida inteira você vai ler, vai resumir, vai montar estudos, vai escrever artigos, vai escrever boletins, vai preparar palestras. Então é importante que nessa sua descoberta da pesquisa você domine bastante essa técnica do resumo, tá bom? E sempre que você for utilizar o texto de alguém numa produção sua, não se esqueça de mencionar quem é o autor daquilo que você está citando, tá bom? Fica com Deus, até a próxima aula, Deus te abençoe.